Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Vamos continuar compartilhando esta palavra a respeito de enquanto oramos, Deus dá vitória. Vamos lá, Deus tem palavra para você neste dia. Ou seja, a fama dele, o negócio ficou bom para o lado dele. Pessoas começaram a agradar dele porque ele foi ousado em mandar prender aqueles que estavam servindo a Cristo. Ele foi ousado em mandar matar Tiago à espada. Cuidado, nós precisamos aqui identificar quem é que somos nós. Será que nós somos desse time que para eu ganhar, eu vou ficar bem quando eu ouvir ou quando eu ver que um companheiro meu morreu, perdeu, que alguma coisa ruim aconteceu com ele, que ele foi acometido de uma doença? Será que eu vou bater palma? Ó, fulano está com câncer. Ó, o casamento de ciclano acabou, rapaz, teve uma separação. Ó, o filho do fulano de tal ali foi preso. Ó, será que eu vou ficar batendo palmas? Eu vou me sentir ganhando em sucesso, com sucesso, diante de situações que são ruins para quem está ao meu lado? É isso que estava acontecendo aqui com Herodes e com alguns judeus, que eles bateram palmas. É assim que algumas pessoas crescem, erradamente. É assim que algumas pessoas estão nutrindo o seu coração. Cuidado, observe, assim como eu tenho que observar, se o meu coração também não está desse jeito. E o texto vai continuar dizendo que isso era tão importante para Herodes, esta fama, este nome, esta mudança, esta visibilidade, era tão importante para ele, não importava como ele fizesse, que ele não vai parar por aí. Ele não vai parar. Olha qual foi a próxima ação dele. Versículo 13 ainda do capítulo 12 de Atos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou. Continuou o quê? Olha só. Mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Era tempo de festa. E aí Herodes manda fazer o quê? Rapaz, já que eu matei a espada a Tiago, e o negócio foi tão bom, agora eu quero o líder. Agora eu quero um dos cabeças. Prende Pedro. Ele mandou prender Pedro. Porque isso agradou. Ele estava tão interessado nessa visibilidade. São pessoas que não importa como, não importa o que, se está dando resultado, ele quer fazer. Não importa quem, não importa onde, não importa como, está trazendo algum ganho para ele, ele parte para dentro com tudo e está fazendo. Se está matando, se está mentindo, se está traindo, olha, ele não está nem aí. Ele quer o nome, ele quer resultado, ele quer números, ele quer pódio. Assim era Herodes. E vendo que aquele negócio deu certo com Tiago, prendeu alguns, deu certo, manda prender também a Pedro. Mas como eu disse para você, nós vamos falar nessa palavra sobre o poder da oração. O que acontece quando oramos? O que acontece quando oramos? O que acontece de bom para nós quando oramos? Pedro foi preso. Gente, e o texto vai dizer que Herodes manda 4 grupos de 4 soldados para vigiar Pedro. 4 grupos de 4 soldados para vigiar Pedro. Ou seja, 16 homens para poder vigiar Pedro. Para garantir que Pedro, de alguma maneira, não fugisse. Porque ele queria no dia seguinte apresentar Pedro. Porque ele queria. Olha bem, ele mandou matar Tiago, imagina o que ele não ia fazer com Pedro agora. O quanto que o nome dele não seria agora, não ia crescer, não ia ser aplaudido. Só que o texto vai dizer, lá no versículo 4, olha o que ele vai dizer para a gente. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele queria fazer festa com Pedro. Ele queria ganhar visibilidade com Pedro. Porém, o verso 5 diz assim:
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele estava preso, mas a igreja orava. Ele estava num momento difícil, mas a igreja orava. Ele estava na mão de um homem poderoso, mas a igreja orava. Ele estava sendo guardado, vigiado, trancado por 16 homens. E eles não estavam apenas ali olhando ele, mas olha como que Pedro estava. Olha como que Pedro estava. Ó, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Pedro, ele estava também preso com cadeias, com correntes. O medo que Herodes tinha que ele fugisse. 16 homens guardando ele, protegendo ele, e ainda preso com cadeias. Mas você prestou atenção no que eu li? Gente, Pedro estava dormindo. Diz para mim, quem é que numa situação dessa, e lembrando que Pedro foi preso por causa de Jesus. Pedro foi preso porque ele continuava a pregar o nome de Jesus. Ele continuava a contar suas experiências, a anunciar aquele que era, que é e há de ser, que há de vir. Ele continuava a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, o único caminho, a verdade e a vida. Ele foi preso por isso. Por isso que ele foi preso. E nesta prisão, Pedro não está desesperado. Aqui na prisão, Pedro não está com a mão na cabeça, o que eu vou fazer? Por que eu fiz isso? Olha onde eu vim parar, olha a recompensa que eu recebi. Pedro não está assim. Gente, o texto diz que Pedro estava dormindo entre os 2 soldados. Eles estavam ali vigiando ele, Pedro estava dormindo. Porque aqui vai uma aplicação para nós. Não importa a adversidade, não importa o problema, não importa o vento, não importa o deserto, não importa o tempo de adversidade que você esteja enfrentando. Se você crê em Deus, se você confiar em Deus, se você tiver a palavra dele no seu coração, você deita na sua cama e você vai dormir. Porque a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento. Eu não estou dizendo que você não se preocupa com o problema. Eu estou dizendo que você não entra em desespero. Eu não estou dizendo que você não vai, peraí, o problema está aí, eu vou deitar, vou dormir, e o problema é que se resolva por si só. Não, tem coisa que a gente tem que pegar, tem que correr atrás, tem que buscar solução, tem que aprender, tem que estudar, tem que orar. Sim, tem que fazer tudo o que nós tivemos que fazer para resolver. Mas eu também estou dizendo que nós... Parabéns por você ter chegado até aqui, ter ouvido esta palavra de hoje. Não perca a próxima de quarta-feira, porque é a continuidade e eu tenho certeza, Deus vai continuar falando com você. Nos encontramos na próxima quarta.